Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu vou continuar aqui o videozinho rápido mostrando o restante das operações mais principais que podem ser no banco. Lembrando que a gente sempre fala que é um CRUD, as operações que podem ser feitas do banco, que é cadastrar, recuperar, atualizar e deletar, né? Então nós fizemos o recuperar, né? Que a gente selecionou para o ID e selecionou todos. Vamos fazer aqui uma demonstração de como a gente pode dar o update, dar o delete e dar também o create aqui para ficar completo o exemplo, né? Vocês podem usar aí na lista para poder fazer. Aqui a gente fez o recuperar todos os alunos, recuperar ou selecionar, vamos pôr selecionar, né? Selecionar todos os alunos, né? Então a gente viu que retorna todos lá os alunos que estão cadastrados, certo? Todos. E a gente também tem a opção para selecionar um único aluno, né? Então, vamos colocar aqui selecionar único aluno por ID, né? Então, aqui a gente tem o método selecionar todos. Eu fiz uma modificação aqui que estava dando falha no meu código. Mesmo selecionando um aluno, é necessário colocar esse while aqui, tá? Mesmo vindo um só, que estava dando um erro ao não colocar ele, falando que não estava inicializado o result set. Então, é interessante mesmo com um deixar o while ali, é que vai vir, mesmo vindo um aluno só, né? Mas ele precisa de que seja colocado esse while. Tá? No meu aqui, por exemplo, estava dando erro, então eu modifiquei, certo? Então vamos selecionar esse aluno aqui por listar aluno passando o ID dele, né? Então eu vou criar um objeto aluno aqui, vou chamar de A1, que vai receber esse aluno. Então é a classe aluno, aqui ó, aluno DAO, né? Eu vou até substituir isso aqui para não confundir. A gente está toda hora falando aí de aluno, aluno objeto, o aluno DAO. O aluno DAO aqui então recebe. Depois quando vocês fizerem aqui tem que atualizar, né? Aluno DAO aqui também, que está desligado. Aqui também. Ver se não tem mais um erro, que caso vocês rodarem, não ficar com nenhum errinho. Aqui pelo for normal, né? Acho que tá certo. Deixa comentado. Aqui aluno DAO, então, que é aquela classe ali, né? Ponto selecionar, listar, né? Por ID. E aqui eu passo o ID que eu quero. Então eu vou passar aqui um ID 1, por exemplo. Tá? Então aqui vai vir um objeto aqui preenchido já para mim, é um objeto aluno. Eu vou copiar aqui só para ficar fácil, tá? Não ter que escrever tudo de novo. Então, onde vai vir um aluno, esse A aqui é onde vai vir o objeto. Então já vai estar preenchido, né? Então é A1, A1, A1. Vai pegar o ID, o CPF e... Opa! Aqui o nome, né? Não copiou tudo. Opa! Vai pegar o ID, o CPF e o nome do aluno, mediante um ID que você está passando. Lembrando que o ID é o nosso identificador único lá, né, na tabela aluno, né? Então ele tem um ID aluno que identifica, né? Esse método aqui no DAO está retornando isso já para a gente, né? E a gente fez a query lá passando uma cláusula, né, para fazer a condição. Então, selecionar todos alunos, onde o ID do aluno seja igual ao ID, né? É diferente daquele que a gente só seleciona todos, ó, sem cláusula nenhuma. Então, selecionar todos para um aluno, né? Então, aqui a gente vai rodar o nosso código. Opa! Rodar o nosso código aqui, a gente vai ter um aluno sendo selecionado, que está aqui embaixo, né? O ID aluno 1, ó, e retornou ele. Se eu quisesse retornar o segundo aluno, que a gente tem lá, né?
retornou. Se eu selecionasse um terceiro aluno, não existe o aluno, né? Então o que vai acontecer? Ó, vai vir aqui como nulo, né, 0, aqui como nulo, porque o objeto não foi instanciado, essas variáveis, né? Então esse método aqui, ó, quando ele não existe o aluno, o que acontece? Esse aluno é criado, então não dá null.exception, porque existe um aluno aqui, só que esses sets aqui não é executado, porque não tem nenhum registro que faz entrar dentro do ALI, e retorna o aluno. Pode ver que não dá o null.exception, né? Pode ver que não dá porque é criado um objeto, só que um objeto que não tem nada preenchido, porque não encontrou o aluno de registro 3. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Aqui tanto para não dar no ponto exception, mas também para você saber que realmente não existe um aluno, porque não veio nenhum dado aqui, né? Não veio nenhum registro com esse aluno 2, 3, certo? Então esse é o selecionar por um único aluno por ID e selecionar todos os alunos, né? Vamos continuar, vamos fazer também a outra query, que a gente vai inserir um aluno, tá? Então a gente vai inserir. E aí a gente pode fazer também essa query, fazendo que se caso der certo a inserção, retorna um valor, se caso não der certo, retorna para a gente saber se a inserção aconteceu ou não, tá? Eu vou só deixar pequenininho aqui, para não ocupar tanto espaço aqui na tela. Então esse está o listar por ID e esse está listar todos. Agora a gente vai fazer o listar, não listar, né? E se inserir. Eu vou retornar um boolean para poder falar se teve a inserção ou não. Tá? Inserir, no caso é inserir aluno, não preciso dizer que é aluno aqui porque eu já estou na aluno DAO, né? Então toda hora que eu falo listar por ID, eu não preciso falar listar aluno por ID. Porque se eu já estou na classe aluno, então não preciso, né? Listar todos, eu já sei que é listar todos os alunos. Então aqui, quando eu for inserir, eu vou receber como parâmetro um aluno, tá? Um aluno A. Posso receber assim, como também posso colocar a própria palavrinha TIS aqui, né? TIS aluno, que é o próprio aluno que está sendo recebido. Mas a gente pode passar aqui um aluno assim mesmo. Tá? Esse aluno ele vai ser preenchido lá no main e enviado para cá, né? Aqui a gente vai retornar uma coisa, vai retornar um acerto ou um erro. Só para parar de dar erro, eu vou retornar aqui um true por enquanto, só para parar de dar mensagem de erro ali. Tá? E aí a gente vai fazer de novo todo aquele procedimento de conexão, né? Então essa conexão aqui vai existir lá também, com um try dele, bonitinho, porque lembra que a gente comentou na aula que a gente está usando a estratégia de criar uma conexão sempre? Então eu crio uma conexão e fecho sempre, né? Então a gente vai ter a conexão aqui, né? E vai fechar a conexão. Já vou até pegar esse aqui, ó, porque vai ser igual, né? Vou dar aqui. Então aqui a gente vai ter um try, que eu já vou colocar aqui que vai pedir daqui a pouco, né? Quando a gente fazer a operação, try. E aqui vai retornar um catch. E vai fechar a conexão, né? Então abre a conexão, sempre tem esse bloco aí de código, né? Ele vai abrir a conexão, fazer o que tem que fazer, mandar as queries para o banco, depois fechar a conexão. Deixa eu fazer assim para ficar mais fácil para a gente ver, tá? Então a conexão está aí, aqui vai fechar a conexão. Agora a gente vai usar a query de inserção. Para inserir lá no banco, né? Vamos dar um exemplo aqui. A gente usou o inserir próprio aqui do nossa interface gráfica que o MySQL fornece, né? Quando a gente inseriu, a gente clicou aqui e aí a gente usa o próprio formulário dele aqui para inserir, né? Mas a gente não precisa fazer exatamente isso não. A gente tem uma query também de inserção.
né? Como a gente tem para selecionar, a gente também tem para inserir. Como que funciona a query de inserção? Ela tem um comando insert, de inserir, dentro de aluno, tá? Você passa os parâmetros que você quer inserir. No caso, eu quero inserir a ordem que eu vou inserir, né? Eu vou inserir no nome, vou passar uma ordem diferente que ele tá. Nome, aluno, eu posso passar a ordem que eu quero aqui e o CPF, aluno, tá? Então, eu vou ter que passar agora os valores nessa ordem aqui, tá? Aí eu venho com os valores. Antes eu coloco a palavrinha values e aí vem, ó, eu vou passar, quero inserir o nome, vai ser o nome Fischer e o CPF vai ser 080, 080, vou colocar com os pontinhos, né, que a gente está colocando, 080 ponto 080 traço 808, certo? Ponto e vírgula. Aqui também não tem necessidade de colocar o ponto e vírgula, mas força do hábito, né? Então, inserir dentro de aluno nessa ordem: nome, nome, CPF, CPF. Se eu colocasse o CPF primeiro, eu teria que colocar o CPF primeiro aqui, né? E como o banco já dá o ID, a gente não precisa passar o ID, né? Não precisa, porque o próprio banco já vai dar o ID válido que vai ser inserido. Então, eu vou executar aqui, ó. Repare que foi inserida lá, uma linha foi inserida, tá? E o ID que retornou foi o 3, né? E olha a query que ele inseriu aqui, ele está mostrando pra gente. Então, se eu vier aqui, ó, já vai ver que tem 3 agora, né? No nosso próprio código, se a gente rodar de novo, a gente vai ver que tem 3 também, né? Se eu pegar aqui o ID 3 que antes não tinha, no 32 não tem não, né? O ID 3, aí eu vim cá rodar, você vai reparar que vai ter esse ID lá, né? Olha lá, o Fischer lá, ó, certo? Então, tá funcionando, nossa conexão com o banco tá em tempo real, né? Você repara aí. Então, esse comando inserir, a gente vai também pôr lá no nosso código Java, né? E da mesma forma que a gente fez para inserir aqui, tá? Só que a gente vai usar a classe para inserir, a gente vai usar o nosso prepare statement, né? Então, eu venho aqui, ó, chamo o prepare statement, já está importado lá, né? Prepare statement, tá? Eu vou pôr aqui o nome de resultado e vou pôr aqui na linha de baixo para ficar mais fácil para vocês verem, tá? A nossa conexão sempre tem, né? Ponto prepare statements, tá? Aqui eu passo o nosso nome, a nossa SQL. Eu tenho esse outro método aqui que eu passo a coluna do nome, mas eu posso só passar um SQL aqui direto. Ó. Eu vou passar o nosso SQL, aquele que a gente fez lá. Agora há pouco no banco vai ser igual aqui, né? Porque isso é coisa do banco. Então, insert. O banco a gente pode tanto pôr assim minúsculo como maiúsculo. Para ele não tanto faz, ele não é case sensitivo igual o Java, né? O Java é case sensitivo. Ali está escrito conexão. Se eu escrever conexão maiúsculo aqui, você sabe que não vai funcionar, né? Não entende isso, porque esse conexão é diferente desse, né? Então, o banco não, ele é case sensitivo. Ele pode tanto passar um maiúsculo, minúsculo, para ele vai entender do mesmo jeito, tá? Então aqui a gente vai passar o nosso query, e essa query é que vai fazer a inserção lá no banco de dados, certo? Essa query vai ser responsável por inserir um dado lá no banco, tá? Então vamos passar aqui, né? Insert into aluno, né? Que a gente fez lá. Eu vou passar a ordem aqui, nome e CPF. Posso passar qualquer ordem aqui. E a gente colocou um values lá, né? Lembra que a gente fez porque é esse values que vai receber os valores. Só que em vez da gente colocar o valor aqui propriamente dito, a gente vai fazer diferente. A gente vai colocar aqui uma interrogação,
Deixa eu ver como é que é a interrogação nesse teclado aqui. Interrogação, tá? Depois a gente vai passar um ponto e vírgula aqui. Certo? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Está pedindo para adicionar um cast aqui. Prepare statement. Beleza. Tá? Então, a gente passou a nossa conexão, passou o prepare statement e com a query do banco. Né? A query que está inserida lá no banco, para inserir no banco. Agora, a gente tem que preencher os valores que vão ser colocados aqui, né? Aqui e aqui. Tá? Por que é feito isso aqui? A gente não coloca o valor aqui direto. Você poderia concatenar a string e colocar o valor aqui direto, né? O nome da pessoa aqui direto, né? Vindo como get lá, né? Mas só que a gente tem um problema de segurança que é a inserção de SQL, que é o SQL inject. Então, o prepare statement, ele evita que isso aconteça, tá? Mais para frente você vai ouvir falar muito disso. Vamos entrar em detalhes aqui agora não. Então, o que eu vou passar aqui nesses valores? Né? Eu vou ter aqui o meu resultado. No primeira interrogação lá, eu vou setar uma string. Né? Lá, o outro, quando a gente pega, é um get. Aqui também é um set. Né? Eu vou setar uma string. Opa. E vou passar aqui o parâmetro. Qual parâmetro que eu quero? Eu estou passando aqui, ó, o primeiro é o nome. Então eu vou falar aqui que o primeiro, esse primeiro interrogação aqui, tá? É o nome. Eu vou vir cá no meu aluno, que eu passei como parâmetro, né? Esse aqui em cima que está marcadinho já, e pegar o valor dele, né? Que não é novidade para você, o nome, tá? E aqui eu vou fazer isso de novo, passando o segundo parâmetro da interrogação. Como é que eu sei que é o segundo? É pelo número que está aqui, né? Não é a ordem que eu estou colocando. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Tanto faz. Né? Não é a ordem que está chamando, e sim o número aqui. Esse 2 corresponde a esse aqui, que vai ser o CPF 2 aqui, né? E esse aqui corresponde ao nome. Se eu inverter aqui, aí eu tenho que inverter aqui também, porque o 2 vai ser o nome e o 1 vai ser o CPF, certo? Depois que eu fizer essa inserção, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado disso, se houve houve ou não uma modificação. Ele vai resultar um inteiro, tá? Esse resultado aqui, ele vai retornar, quando eu chamar a query, resultado execute update, execute update, ele vai me retornar aqui um inteiro. Se deu certo, ele vai retornar 1. Se deu errado, ele vai retornar 0. Tá? Então, aqui eu posso até pegar o valor disso aqui e retornar. Como eu estou retornando um booleano aqui, eu posso até colocar um int aqui. Só para falar que o valor recebe isso aqui. Opa, desculpa. Valor. Tá? E aí aqui eu verifico se, para não retornar inteiro, né? Se valor for igual a 1, retorne true. Else, retorne false. A gente pode melhorar esse método aqui, tá bem feio, né? Mas vamos primeiro testar aqui e depois a gente mexe nele, tá? Então, ele vai retornar true caso aconteça uma inserção. Então, vamos trabalhar com uma inserção lá na nossa main, tá? Então, eu vou criar um objeto aqui. Nossa, toda hora isso acontece. Vou criar um objeto do tipo aluno, né? Deixa eu chamar DAO aqui. Eu vou criar um objeto do tipo aluno. Agora eu vou criar um objeto 2 para não conflitar ali em cima. New aluno.
certo? E aqui vou passar os dados. Então, vou vir aqui, ó, A2.7, setar o CPF, vou passar um CPF aqui qualquer, 110 ponto, né? 120.151-89, é um CPF. A gente não está importando se é válido ou não, né? Tanto faz. E o set nome, vou passar aqui o nome, aqui é A2, né? A2, vamos passar o nome aqui, Fernando. Certo? Então aqui a gente está setando o CPF e setando o nome, tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou persistir esse dado. Repare que eu não setei aqui o ID, né? Porque o ID é o banco que vai dar. Então eu vou chamar aqui o nosso aluno DAO, né? Ponto inserir, passando o nosso objeto aqui A, né? Que é A2, né? Que é o aluno, certo? Então você pode observar que isso aí vai ser inserido. É claro, se eu ficar... Vamos rodar o código aqui para ver, né? Vou comentar isso aqui para não ficar mostrando muita coisa na tela, tá, gente? Vou selecionar também aqui. Só para a gente rodar aqui para ver se vai dar certo. Tá? Então vamos rodar aqui. Se não tiver nenhum problema. Opa, deu um probleminha. Desconhecido coluna nome. Ah, exatamente. Não existe essa coluna nome. Então vamos lá no nosso banco, nosso método, e ver o que está acontecendo. Ah, exato, não é nome, né? Tem que passar exatamente o jeito que está lá no banco. É nome aluno, né? E CPF aluno, que é igualzinho que está no nosso banco, né? Ó. O nosso banco tem CPF aluno, nome aluno, certo? Vamos ver se não vai dar algum problema. Tá rodando aqui, só um minutinho. Foi? Vou rodar de novo. O console tá aqui pequenininho. Tá, não mostrou nada no console, né? Por isso que ele não abriu o console. Mas vamos ver lá o nosso banco, como que tá. Se foi inserido lá a Fernanda. Vamos atualizar aqui, ó. Ó, inseriu, porque olha que interessante, eu rodei mais de uma vez, né? Porque toda hora que está cadastrando, olha que interessante, até bom ter dado esse coisa esquisita aí. Toda hora que eu estou rodando, ele está criando um novo objeto, está persistindo e está cadastrando, né? Como o banco que dá o ID, então eles ficaram com o ID diferente, olha. Ficou com o ID da primeira vez 4, depois 5, depois 6, né? Mas deixa eles aí, depois a gente atualiza eles aí na próxima query que a gente está fazendo. Então, recapitulando aqui, a gente está inserindo um dado, né? Como que a gente vai inserir? Através do nosso prepare statement, que a gente vai estar colocando um dado aí, inserindo um dado no banco, né? Então a gente pode melhorar também aqui na main para a gente ter um resultado. Eu acabei colocando aqui. Se der true, a gente vai ter uma inserção com sucesso. Se der falso, a inserção não foi, vai falar que não foi feita, né? Só para ter um resultado aqui, eu parei o vídeo e coloquei. Então, inserção feita com sucesso, e aí a gente tem um novo registro lá se a gente atualizar, né? Toda vez que a gente for atualizando, vai inserindo um novo lá registro, né? Por enquanto nosso banco não tem controle nenhum, tipo o CPF duplicado, aqui tá deixando o CPF ficar duplicado, né? Só o ID que não, certo? Então tem várias Fernandas cadastradas aí no banco, tá? Então esse eu inseri, tá? Eu vou comentar aqui também o código para não ficar inserindo toda hora. Inserir um aluno.
E vamos fazer também o atualizar, né? Isso aqui está aqui. Pronto. Vamos fazer o atualizar. Dado que eu tenho uma query, eu vou, dado que eu tenho um dado, eu quero modificar ele, né? A gente pode fazer, vamos lá para o banco para a gente ver como é que é, tá? Tem o SQL aqui, a gente vai atualizar, aí até tem aqui os formatos padrão aqui do CRUD, olha. Você pode até colocar aqui e ver como que é, tá? O deletar, o inserir. Opa, meu mouse está ruim aqui. Tá? A gente vai fazer o deletar em cima de um valor. Então a gente pode pegar ele aqui, ó, é o update aluno, tá? Set. Ele coloca essas coisinhas aqui, é melhor escrever tudo de novo, né? Que é a query para a gente poder atualizar um dado. Então, como é que vai ficar? Update aluno, certo? Set. O que a gente quer atualizar? O CPF. Eu quero atualizar o CPF para... Vou pôr aqui só alguma coisa, tá, gente? Para não demorar muito com o vídeo. O CPF e o nome, tá? Para João. Onde o ID aluno, por exemplo, foi igual a... Acho que o último lá que a gente colocou foi 8, né? Atualizar aqui o 8, tá? Então eu vou dando um update no CPF para ficar isso aqui. Ah, e o CPF aqui tem que ser exatamente igual tá ali, né? Aluno. E o nome aqui tem que ser também... Vou pôr igualzinho aqui. Opa, aluno, né? Então vai atualizar o CPF e o nome do aluno 8. Então se a gente ver aqui, ó, o 8 lá, ficou João. Repare, a gente colocou um CPF diferente. A gente vai fazer isso também no nosso código lá, né? Para atualizar via o código. Certo? Então, vamos voltar lá para o nosso código e a gente vai fazer o update lá no DAO, né? Então a gente já tem o inserir, já tem o selecionar, e vamos fazer o atualizar. O update também não é muito diferente do inserir, não, tá? Então eu vou copiar ele aqui para adiantar, né? Para o vídeo não ficar tão longo. Então eu vou copiar isso aqui tudo e vou só trocar as coisas aqui que a gente precisa, tá? Então aqui ele vai retornar um booleano também, se conseguiu atualizar ou não. E o update aqui, o atualizar, do jeito que você quiser, a gente vai ter a conexão do mesmo jeito, o prepare statement, só que agora aqui a query muda, né? De vez de ser inserir, é atualizar. Então, update. E aí não tem into, né? É update aluno, e aqui a gente passa os parâmetros que quer inserir. Então, por exemplo, eu vou passar o nome aluno, e aí eu vou colocar aqui o igual, aquela interrogaçãozinha, tá? E o CPF do aluno também com a sua interrogação. Tá? Interrogação aqui. Onde que a gente quer fazer isso? Se eu deixar assim, vai atualizar em todos, né? Eu não quero, eu quero só atualizar num registro específico. Então eu ponho a cláusula where, onde o ID do aluno for igual, tá? Aí aqui eu também posso passar de novo o comando da interrogação, porque eu vou pegar ali a terceira interrogação, né? Agora vamos ter 3, porque aqui eu vou passar um ID onde eu quero atualizar. Então, vou passar outra interrogação aqui. O que a gente está fazendo? Atualizar aluno no nome, no CPF, tal. Eu posso atualizar só o nome ou só o CPF se eu quiser, onde o ID do aluno for igual a isso aqui, tá? Como eu estou recebendo um objeto aluno ali, eu posso usar esse objeto porque ele tem o ID dele ali também, né? Então essa aqui eu já vou passar, ó. Vou passar primeiro o nome, então vai ficar 1, o CPF 2, e aqui a gente vai passar o ID dele, né? Só que agora não vai ser mais um string, vai ser um ID inteiro. Então é resultado ponto set int, né? Porque é o inteiro. Aqui é o terceiro, e aqui a gente pega o a ponto, o aluno, né? Ponto get o ID. Nossa, meu teclado aqui tá ruim, gente. Get
o ID dele, certo? Que eu vou colocar na terceira interrogaçãozinha ali. Então, a terceira é do ID. E aqui vai ser... Opa! Aqui vai ser igual o que era antes, né? O que era do inserir também. A gente vai dar um update, tá? Que vai mandar essa query para ser inserida. Tá? Então, em vez de eu atualizar, eu vou dar o update. Eu vou dar o update aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ter uma instância do aluno, tá? Então, vou voltar de novo o aluno 8 para ser Fernanda. O aluno 8 aqui que ficou João vai ser Fernanda de novo, ó. Então, o aluno... Vou pôr aqui 3 caso vocês for rodarem, né? Aqui é o update, tá? Então, o CPF dele vai ser isso, o nome vai ser isso, por 3. E aqui eu preciso passar o ID, né? Eu tenho que saber qual ID que eu quero atualizar. Então, ponto 7, onde que vai atualizar? Eu quero o do ID 8, né? Então aí você tem que fazer uma... Para você saber qual é o ID, se você não souber, você tem que fazer uma busca, né? Vamos atualizar esse aqui para ficar Fernando também. ID 8. Então, a gente pode fazer aquela comanda aqui se deu certo e tal. Não vou para um vídeo não ficar grande, não vou fazer não. Tá? A gente vai vir direto lá no banco. Então, vou rodar aqui, não vai inserir mais, que está comentado, mas vai dar um update aí. Então, rodar. O nosso console não tem nada para imprimir, por isso que ele não abriu aqui. Então, aqui a gente vai ver. Opa, não inseriu, não atualizou. Vamos ver o que está acontecendo. Só faltou ligar a impressora na tomada, né? Ligou a impressora na tomada, por isso que ela não está imprimindo. Então, é o cansaço, gente. Então aqui que a gente vai fazer nosso aluno DAO ponto update, né? Obviamente. E passando quem? O aluno 3. O aluno 3 que vai ser atualizado, né? Que é, no caso, a gente está atualizando o ID 8. Por que eu não estou passando o ID aqui? Porque eu estou passando o objeto inteiro, né? Então aqui que está pegando, ó, o A, eu já estou pegando ó, o CPF dele, o nome, estou pegando também o ID. Então ele vai colocar, se tudo der certo, ele vai colocar aqui ó, o nome, o CPF e o ID. Então o nome é o 1, olha lá. O CPF é o 2 e o ID é 3. Eu não posso confundir os parâmetros ali, né? Esse número aqui, senão dá errado. Então vamos lá. Vamos rodar aqui. O vídeo está ficando um pouco longo, eu queria fazer um vídeo mais rápido. Tá? Não imprimiu nada, então pelo menos a exceção não deu. O João aqui, vamos ver se atualizou. Vamos atualizar aqui o banco. Atualizou. Então o update está funcionando perfeitamente, né? Então, para ficar aqui, a gente vai fazer também o delete, né? O delete também é um comando dele, ó, delete from aluno, onde eu passo a query aqui, né? A query que eu quero passar para fazer deletar o registro. Então a gente pode deletar aqueles registros repetidos lá. Vamos lá no DAO e fazer o delete, tá? Então vamos vir aqui, vamos fechar isso aqui, ó. Então já temos o inserir, já temos o deletar, já temos vários métodos aí. Vamos fazer o deletar. Deletar, não vou. Posso retornar um inteiro se deletou, um booleano se deletou ou não, também, mas vamos colocar aqui só para fazer a deleção mesmo, deletar mesmo e pronto. Aqui a gente tem aquele velho storage novo do prepare statement e tal. Eu vou até copiar aqui também do nosso deletar, do update, que é bem próximo aqui, ó. Isso aqui que a gente vai precisar. Tá? Então, a gente vai gerar, sempre a gente conecta e desconecta, né? Então sempre tem essa ideia aí de fazer a nossa arquitetura que a gente fez, né? Sempre deletar e conectar e desconectar em cada método. Então, abrindo a conexão de novo,
vai ter o prepare statement, né? Sempre a gente repare aí que é o prepare statement quando a gente tem que trabalhar com dados, só quando a gente deleta, seleciona que não. Então eu vou dar aqui um delete, né? From aluno, aqui não tem o set, não tem nada disso aqui, tá? Where, onde? Eu vou selecionar, deletar o aluno quando o ID for o ID que eu passar aqui, certo? Então, e aqui eu não vou ter isso, nem isso. Eu vou ter o ID aqui como primeiro parâmetro, né? Que ele vai fazer deletar lá o cliente que o aluno que a gente está passando, certo? Então, só para organizar o código aqui. Aí a gente vai passar o ID aqui do aluno, né? Vai pegar pelo getID e vai deletar. Tem muita coisa para a gente deletar lá, né? A gente pode testar. Vamos deletar, por exemplo, os repetidos aqui, né? O 5, 6, 7, 8. Vamos deletar aqui. Então vamos chamar agora o update. Não precisa ficar rodando isso aí. Vamos fazer o delete. Aí a gente pode criar o objeto aluno simplesmente para passar o ID e deletar, né? Nossa regra está assim ali. A gente tem que passar um objeto. Eu podia mudar lá aquele método, de vez de passar um aluno, passar só um ID. Depois vocês podem fazer isso aí. De vez de passar aqui um aluno, eu podia passar só um ID. Né? Vamos fazer assim, né? Fica melhor, né? Em vez de passar um aluno, passar só um ID aqui. Int ID. Só que de vez de ser agora a.getID, é só ID. Né? Então não precisa mais passar um objeto do qual você quer deletar. Né? Até mesmo tem hora que é mais importante ter um objeto aqui do que um próprio ID, né? Não é muito legal às vezes ter um ID não. Mas só para a gente testar aqui, para não ficar criando objeto, vamos deixar assim mesmo. Depois, no exemplo de vocês precisarem, vocês podem passar um objeto, ele sabe como é que é. Down, aí agora é o deletar, né? Que a gente fez. E qual ID que a gente quer deletar? Vamos deletar o ID 7. 7 tem lá, 7, então vamos deletar esse aqui. Certo? Vamos rodar aqui. Opa! Tem um erro na nossa sintaxe. Então, tem um erro lá. Vamos ver o que que é. Ele está falando que é na linha 1. Então, quando a gente fez o comando deletar, a gente colocou um erro lá. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Eu estou fazendo isso aqui a primeira vez com vocês. Delete. Ah, faltou a palavrinha from aqui, ó. From aluno. Delete from aluno, onde o ID aluno é igual ao que a gente passa aqui. Que vai ser esse que a gente vai passar. Se tudo der certo, vai deletar. Tenha fé. Não mostrar nada é um bom sinal, né? Então vamos lá no banco. Isso, deletou o 7, né? Vamos deletar mais aqui para ficar só... Podendo deletar o 5, o 6, o 8, o 9. Tá? Então vamos deletar aqui o 9 também. Repare que agora se você inserir um novo registro, esse registro que você está apagando não volta, né? O número 9. Ele já foi apagado, né? Na verdade a gente não apaga muitos registros do banco, porque eles têm relação com outras coisas. Então muito dificilmente a gente apaga um registro. Apagar, na verdade, é colocar o status como inativo, né? É atualizar o status. Se você apaga a sua conta do Facebook, depois você quer voltar de novo, ela volta do jeito que era antes. Porque, na verdade, não fez isso aqui, dá um delete. Eles nunca querem deletar a informação, eles querem guardar a informação. Então, a gente, em banco de dados, a gente também faz isso. Tá, gente? Então, tem um exemplo aí simples, né? Uma conexão simples com o banco de dados, fazendo o selecionar, o atualizar, o deletar, dar o atualizar, né? Então a gente fez o selecionar também no início, fez o selecionar por ID, selecionar... Você pode também, se você quiser fazer um selecionar por nome, selecionar por CPF, você pode.
né? O inserir, tá faltando, o atualizar e o deletar. Fica aí como exemplo, tá? Vocês podem brincar aí com o código, mexam nele para vocês aprenderem. Eu vou postar aí logo em seguida. Aí tá aí, só descomentar e rodar. Se tudo estiver certo para a conexão, aí vai funcionar. Nesses casos aqui que vocês não têm ainda o 9, coisa, não vai funcionar, obviamente, né? Então você tem que passar aqui o parâmetro que tem correspondência aí no seu banco. Senão não vai deletar nada, né? Não vai dar erro, mas também não vai deletar nada. Beleza, gente? Fique com Deus então. Esse é um vídeo aí que complementa a aula do dia 1º de 2 de 2022. Abraço, até mais.